Interrompa tudo o que estiver realizando neste instante e faça uma reflexão interna. Quantas vezes ao longo do dia você repetiu, me falta orçamento para isso? Ou que esse tipo de conquista não combina com indivíduos da minha classe? Se essa reação ocorreu por diversas vezes, você permanece nutrindo justamente os costumes mentais que aprisionam sua realidade na escassez. Tive contato com 2 profissionais que iniciaram na mesma função, recebendo a mesma remuneração e no mesmo período. Atualmente, decorridos 10 anos, um deles construiu uma fortuna e o outro permanece reclamando que jamais possui saldo disponível. Essa distinção não decorreu de acaso, herança ou privilégios exclusivos. A linha divisória residia nos costumes intelectuais que cada indivíduo exercita cotidianamente. Se o seu objetivo é compreender a razão de alguns indivíduos progredirem enquanto outros permanecem paralisados, mesmo partindo de patamares idênticos, torna-se obrigatório desvendar os enigmas que distinguem a postura de fartura da postura de limitação. E constitui exatamente esse aprendizado que será transmitido nas próximas etapas. Grande parte da sociedade supõe que a escassez representa puramente a ausência de capital, contudo a realidade aponta que ela brota de costumes intelectuais que destroem a prosperidade de dentro para fora. Não constitui a instabilidade econômica, a gestão governamental, sua ancestralidade ou sua formação acadêmica que traçam seu destino. O fator determinante reside na sua forma de raciocinar, deliberar e se movimentar cotidianamente. O progresso material não inicia na carteira, inicia no intelecto. Cada costume cognitivo diário que você estimula edifica ou põe abaixo o amanhã que você irá experimentar. Se na atualidade você atravessa barreiras financeiras, isso não decorre de um destino traçado para o insucesso, mas sim porque ainda não quebrou os comportamentos que te aprisionam. Aqui reside a excelente novidade. Jamais restará ultrapassado o momento. Uma deliberação convicta possui o poder de reverter o cenário. Autodisciplina, instrução constante e atitude direcionada destroem qualquer ciclo de limitação. O triunfo não configura acaso, constitui o reflexo de costumes adequados executados com insistência. Napoleão Hill, na obra Quem Pensa Enriquece, declarava: qualquer projeto que o intelecto consiga desenhar e validar, ele possui a capacidade de realizar. Não constitui o volume da sua remuneração que decreta seu progresso, mas a sua gestão sobre ela. O capital não modifica sua essência. Ele potencializa aquilo que você já manifesta. O indivíduo confuso potencializa a desordem. O indivíduo regrado multiplica o progresso. O entendimento nos aponta que a autonomia autêntica brota quando você gerencia seus desejos, analisa o cenário real com lucidez e adota deliberações convictas. Hoje você irá absorver os comportamentos que aprisionam os indivíduos na escassez e a metodologia para extirpá-los da sua trajetória. Se esse conteúdo gera reflexão em você, registre: hoje eu opto pelo progresso. Qualquer transição inicia com uma deliberação. A sua consegue se manifestar neste segundo. Previamente ao início, registre sua aprovação e vincule-se ao canal para propagar este entendimento. Avancemos. Comportamento 1: consumir acima da arrecadação. Esse constitui o costume que mais bloqueia sua evolução. Frequentemente você executa esse comportamento sem notar. O capital surge e imediatamente encontra destino: boletos, cartões, aquisições por impulso. O desfecho resume-se a habitar no limite, desprovido de fundos, vulnerável a qualquer imprevisto. Napoleão Hill leciona que o subconsciente retém aquilo que replicamos carregado de sentimento. Consumir sem diretriz provém de uma postura imediatista configurada por dogmas como o capital é escasso ou indivíduos prósperos agem de forma errada. Esses conceitos estruturam uma cela invisível. Para transicionar, inicie trazendo lucidez. Registre cada desembolso por 30 dias, do lanche aos impostos. Monitore os comportamentos, identificando quais saídas não agregam valor. Raciocine feito um construtor. Cada centavo desperdiçado representa insumo subtraído da sua edificação. Opte por postergar recompensas retendo fundos, mesmo em volumes reduzidos. Gerenciar o capital significa gerenciar a si mesmo. Como funcionária registrar suas saídas na data de hoje? Qual dogma limitador sobre capital você consegue desafiar? Agora faça uma reflexão momentânea. E se esse ciclo de consumir acima da arrecadação não representasse puramente uma cilada econômica, mas sim o espelho de um fator mais profundo, algo que trava não puramente seu saldo, mas a perspectiva completa da sua trajetória? Avalie isso comigo. Como funcionaria se, ao confrontar esses dogmas limitadores sobre capital, você passasse a contemplar cenários ampliados, metas que aparentavam inalcançáveis?
Você experimenta essa sensação despontando? Esse vislumbre de entusiasmo que indaga: e se eu desfrutasse do poder de projetar algo maior, sem me conformar com as migalhas que o cenário me apresenta? Recorde-se, cada aquisição impensada que você registra e contesta não representa puramente um dígito na folha, constitui um pranto de comiseração evitado, um portal que se descortina rumo à autonomia. Registre: eu consumo com discernimento e edifico o meu amanhã. Quem manifesta essa frase compreende que cada deliberação econômica constitui um avanço para a autonomia e que gerenciar o capital inicia gerenciando o próprio intelecto. Imagine o reflexo de romper não puramente o costume de gastar em excesso, mas igualmente o de se sabotar com reflexões reduzidas. Como funcionaria se, em vez de puramente resistir dia após dia, você passasse a contemplar uma existência de fartura autêntica? O que isso acende em seu íntimo? Vamos avançar para o comportamento 2. Raciocinar de forma reduzida e descortinar, por meio das suas próprias ponderações, a metodologia para converter essa postura em algo grandioso. Comportamento 2. Raciocinar de forma reduzida. O que você supõe que raciocinar de forma reduzida representa para a sua trajetória econômica? E de que maneira isso se vincula ao que acabamos de ponderar? Raciocinar de forma reduzida constitui o pavor fantasiado de cautela. Você se autoconvence de que a situação não se encontra tão grave ou que determinado patamar não combina comigo, restringindo suas metas àquilo que aparenta viabilidade na atualidade. Napoleão Hill declara: o intelecto desenha o cenário real. Se você valida restrições, opera cercado por elas. Mentalize um jovem que observa o progenitor entregue a hábitos destrutivos e supõe que seu destino se repetirá. Raciocinar de forma reduzida constitui aceitar que o passado decreta o amanhã. Contudo, você possui o poder de quebrar esse ciclo projetando algo superior. Registre uma meta que gere receio, algo que te desafie. Hill recomenda mentalizar essa meta com minúcias e entusiasmo, replicando: eu possuo a capacidade de atingir grandes marcos. Busque conexões e conceitos que expandam sua perspectiva. Como funcionaria projetar algo que aparenta inviabilidade na atualidade? Raciocinar alto não constitui soberba, representa consideração pelo seu potencial. A sabedoria nos recorda que escapar da evolução constitui optar por uma existência encolhida. Sua trajetória puramente se expande até a dimensão que você ousa mentalizar. Você constata como raciocinar de forma reduzida constitui uma cela invisível? Assemelhar-se a habitar no interior de um cercado sem trincos, onde a restrição não reside fora, mas no interior do seu intelecto. Quando você inicia a ousadia de projetar alto, o cenário se expande diante dos seus olhos. Registre: eu raciocino alto e opero sem restrições. Quem manifesta essa frase compreende que a dimensão da sua existência é traçada pela coragem de projetar além do convencional e operar feito alguém que despontou para evoluir. Agora resta obrigatório encarar uma realidade incômoda. Raciocinar de forma reduzida te mantém aprisionado, contudo postergar a ruína inclusive quem já deliberou evoluir. Você acabou de expandir seu intelecto. Você ousou projetar mais. Você constatou que as restrições eram internas. Contudo, aqui reside o divisor de águas. Não constitui a ausência de metas que se encontra travando sua trajetória, representa a ausência de atitude no milésimo exato. Pois o risco autêntico não reside em raciocinar de forma reduzida, reside em raciocinar alto e não executar absolutamente nada com essa visão. Portanto, estruture-se, pois o comportamento seguinte não atinge sua perspectiva, ele atinge sua realização. E se você não gerenciar esse fator, independente da dimensão da sua meta, ela jamais sairá do ponto de partida. Comportamento 3. Postergar o que possui relevância. Agora constitui o momento de confrontar o real adversário da sua transição. A postergação atua de forma silenciosa. Ela não grita, não emite alertas. Ela unicamente consome dias, semanas, anos, enquanto você valida o conceito de que executará posteriormente. E permita-me provocar sua reflexão. Quantas chances já cruzaram sua trajetória, não por falta de capacidade da sua parte, mas puramente porque você adiou? Esse constitui o componente nocivo que desgasta o que mais possui valor na sua existência. Não basta raciocinar alto, torna-se mandatório operar imediatamente. Esse constitui o patamar no qual diversos indivíduos desistem. E representa precisamente aqui que você consegue se destacar. A postergação constitui um invasor velado que desgasta a certeza, a autodisciplina e o tempo. Você repete: amanhã eu inicio, contudo esse amanhã jamais desponta. O receio do insucesso fantasia-se de cautela, mantendo sua postura estagnada.
Napoleão Hill já leciona que a atitude gera o estímulo, não o inverso. Aguardar o contexto ideal constitui utopia. A evolução brota do avanço inicial, mesmo que desalinhado. Cada opção destemida robustece seu intelecto. Como funcionaria dar partida em algo que você adia por semanas? O ônus da espera resta perpetuamente superior ao da tentativa. Cesse a dependência de estímulo e opere. Sêneca declarava: enquanto postergamos, a existência se esvai. Adote uma deliberação reduzida hoje. Organize uma atividade. Inicie um planejamento. Quem delibera com rapidez e ajusta na rota progride. Quem aguarda convicções estagna. Registre: eu opero agora, não amanhã. Quem manifesta essa frase compreende que o tempo não realiza pausas, que a atitude supera o pavor e que cada avanço realizado hoje edifica o amanhã que a maioria puramente projeta. Você consegue inclusive superar a postergação. Consegue dar partida, operar, movimentar-se, contudo se carecer de rumo, todo esse desgaste convertir-se em desperdício. Pois operar sem meta constitui puramente uma metodologia acelerada de permanecer sem rumo. E representa exatamente por esse motivo que o comportamento seguinte carrega perigo ampliado, pois ele arruína inclusive quem já deliberou operar. Comportamento 4. Habitar desprovido de metas nítidas. Direcione sua atenção a isso neste instante. Não basta deslocar-se do ponto de partida. Torna-se mandatório compreender para onde se está caminhando. Sem alvos traçados, qualquer entretenimento vira foco e qualquer barreira se converte em pretexto para a desistência. Se na etapa anterior assimilamos que o tempo não realiza pausas, agora iremos descortinar que unicamente um propósito bem traçado converte cada atitude em um avanço convicto rumo ao amanhã que você almeja. Sem metas, você assemelha-se a uma embarcação sem leme, flutuando sob o capricho das marés. Não importa o pendor ou desgaste, sem rumo, a força se pulveriza. Napoleão Hill ressaltava que alvos detalhados, munidos de prazos e propósito, sintonizam suas opções. Um alvo indefinido, nos moldes de almejo mais capital, não gera efeito. Registre: almejo auferir o montante X até o prazo Y. Mentalize esse alvo diariamente, conforme Hill preconiza, experimentando o entusiasmo da vitória. Indague-se: o que almejo atingir neste ciclo? De que maneira consigo realizar um avanço hoje? Um indivíduo munido de metas apresenta lucidez e flexibilidade. Sem elas, você puramente reage aos reveses, jamais edificando algo duradouro. Como funcionaria registrar uma meta nítida neste segundo? Alvos convertem desgaste em evolução e te transformam em um polo de atração. Registre: eu possuo metas nítidas e rumo traçado. Quem manifesta essa frase compreende que não basta empenhar-se. Torna-se obrigatório compreender com exatidão onde se almeja aportar e converter cada atitude em um avanço convicto rumo ao desfecho. Contudo, absorva isso com total atenção. Possuir metas nítidas já te posiciona na vanguarda da sociedade, porém vigora um equívoco velado que possui o poder de arruinar tudo o que você acabou de edificar. Não constitui a ausência de alvo que trava a maior parte dos indivíduos, representa a maneira como operam diante deles. Diversos indivíduos puramente se deslocam quando se encontram sob coação, quando o prazo se extinguiu, quando o revés já eclodiu. Eles não operam por autodisciplina, operam por aflição. E permita-me provocar sua reflexão neste instante: quantas vezes você puramente partiu para a atitude quando já não restavam alternativas? Napoleão Hill desvela que a maioria das pessoas puramente desperta seu vigor autêntico quando se encontra encurralada, sem opções, quando o receio da privação supera o receio da tentativa. Constitui nesse patamar que o ser humano rompe restrições e realiza o improvável. Agora mentalize: e se você não necessitasse aguardar a aflição para operar? E se desfrutasse do poder de converter a coação em estímulo diário, feito se sua existência dependesse de cada deliberação? No comportamento seguinte, você irá descortinar a razão de operar sob aflição, sabotar seu potencial e a metodologia para converter essa urgência em uma força contínua, gerenciada e robusta. Comportamento 5. Operar sob aflição. Operar sob aflição constitui confundir correria com produtividade. Deliberações impensadas motivadas por pavor ou inquietude custam caro no âmbito financeiro ou sentimental. Napoleão Hill declarava que a lucidez provém da convicção colocada em prática, não do pânico. Em vez de operar por impulso, expire, analise e opte com discernimento. Replique: eu delibero com lucidez, não com pavor. Raciocine comigo: quantas vezes você operou sob aflição e colheu comiseração? Como funcionaria realizar uma pausa previamente a deliberar algo hoje?
Deliberações lúcidas liberam espaço para a fartura. Deliberações sob aflição nutrem a escassez. Rio nos recorda, a resiliência e a lucidez potencializam os desfechos. Desenvolva a valentia de optar com planejamento, inclusive sob coação. Se você supõe que já assimilou todo o contexto até este ponto, mantenha cautela, pois o comportamento seguinte atua de forma mais velada, carrega perigo ampliado e possivelmente opera na sua trajetória neste exato segundo sem a sua percepção. Você consegue inclusive adotar deliberações com lucidez, consegue inclusive gerenciar o impulso, dominar o pavor, contudo se permanece dando ouvidos a falas que diminuem suas metas, todo esse alicerce inicia um desmoronamento gradativo. Comportamento 6. Habitar cercado por indivíduos limitadores. Seu ecossistema desenha sua perspectiva e deliberações. Vivenciar rotinas com indivíduos que reclamam, inventam desculpas para a estagnação ou ridicularizam metas robustas anestesia seu foco. Sêneca já nos alertava, o perfil dos outros deixa marcas em nós. A escassez mental constitui um fator transmissível. Indague-se, quem ao meu redor me joga para baixo? De que maneira consigo buscar falas que me estimulem? Declare, eu opto por um ecossistema que estimula minha evolução. Mentalizar-se rodeado por indivíduos motivadores, conforme Hill leciona, reconfigura seu intelecto. O ecossistema equivocado chancela o insucesso. O ecossistema adequado descortina caminhos. Agora, expire profundamente e pondere comigo. Você constata como seu ecossistema desfruta do poder de desenhar sua existência? Indivíduos destrutivos consomem seu vigor, contudo quando você se descortina para quem valida a evolução, tudo se modifica. Hill nos recorda que inclusive as obras escritas e os conceitos adequados conseguem converter-se em seus principais aliados de caminhada. Portanto, eu te indago, você se encontra preparado para se desvincular do peso de um círculo que restringe suas metas? Pois no comportamento 7 iremos abordar um fator ainda mais profundo, o risco de supor que o aprendizado se encerrou. Esse constitui o patamar no qual diversos indivíduos abandonam a evolução, e representa aí que a falta de expressão inicia. Não caia nessa cilada. O avanço seguinte consegue configurar o fator que modificará integralmente a maneira como você enxerga a evolução. Estruture-se, pois o que desponta a seguir possui o poder de romper em definitivo as amarras que prendem seu potencial. Comportamento 7. Supor que o aprendizado se encerrou. Interromper a instrução assemelhar-se a privar um vegetal de água, ele desidrata. Em um cenário em perpétua transição, quem não progride retrocede. Hill diz que a instrução contínua constitui a chave para o progresso material. Não se trata de acumular diplomas, mas de desenvolver curiosidade diária. Indague-se, qual pendor me conectaria aos meus alvos? 15 minutos de leitura, um áudio instrutivo no deslocamento ou uma nova aptidão por trimestre modificam sua existência. Os pensadores nos recordam, a falta de conhecimento custa caro, a instrução devolve a direção. Cada aptidão eleva a sua autovalorização e descortina caminhos. Quem se instrui converte-se em alguém impossível de ser desconsiderado. Interromper a instrução assemelhar-se a privar um vegetal de água. Gradativamente ele perece e junto dele perecem nossos sonhos. Napoleão Hill nos recorda que o autêntico próspero do intelecto e do espírito constitui aquele que jamais cessa a evolução. Cada obra, cada conceito inédito, cada vivência bem avaliada assemelhar-se a um degrau rumo à existência que você tanto almeja. E eu almejo te indagar. O que você consegue assimilar ainda nesta semana que irá te conectar à sua autonomia, ao seu progresso material e à sua autêntica magnitude? Recorde-se, quem se instrui converte-se em alguém impossível de ser desconsiderado. Quem se instrui formata o amanhã. Quem se instrui triunfa. Registre, eu evoluo. Você compreendeu que interromper a instrução constitui o marco inicial do desfecho, contudo agora desponta o patamar que separa quem progride de quem permanece travado. Pois de nada adianta instruir-se, debruçar-se nos estudos, reter dados e ainda assim permanecer no mesmo ponto. Sabe a razão? Porque vigora um costume silencioso que destrói qualquer evolução, inclusive de quem permanece perpetuamente buscando entendimento. Constitui o costume de apontar para o exterior enquanto sua existência permanece estagnada. No avanço seguinte, você irá encarar uma realidade que consegue gerar desconforto, contudo igualmente possui o poder de te emancipar em definitivo. Se você não assumir a direção, nada se modifica. E eu irei te demonstrar exatamente a razão. Comportamento 8. Transferir a responsabilidade para terceiros. Responsabilizar a gestão governamental, a liderança profissional ou acaso transfere seu vigor.
Napoleão Hill leciona que responsabilidade constitui poder. Eu gerencio meu destino. Não se trata de proclamar o erro é meu, mas sim o que possuo capacidade de realizar neste instante. Substitua isso sucedeu comigo por o que executei ou deixei de executar. Mentalize-se assumindo a direção da sua existência, conforme Hill preconiza. A sabedoria nos recorda, foque naquilo que se encontra sob sua gestão. Pondere, quantos indivíduos ao longo da história romperam barreiras chamando a responsabilidade para si? Como funcionar e acessar as acusações e operar hoje? A escassez constitui uma postura integrada. O progresso material configura uma postura edificada. Chame 100% da responsabilidade e modifique seu enredo. O cenário responde a quem delibera edificar, não a quem reclama. Se este conteúdo gerou reflexão em você, não permita que isso passe em branco. Registre aqui abaixo, meu intelecto mudou hoje. Pois quando você registra em palavras, você consolida a deliberação. Valide este conteúdo agora, pois isso faz com que essa mensagem atinja mais indivíduos que igualmente necessitam dessa reversão. E repasse para alguém que você sabe que se encontra preparado, contudo ainda não notou. Sua transformação não reside no amanhã, ela inicia neste instante.